sendo expostos a esse livro, a essa epístola. Tiago, capítulo 1, nós vamos nos ater nos versos 12 até o verso 15 da epístola de Tiago. É interessante, antes de nós adentrarmos nos versos propriamente dito, nós relembrarmos o primeiro sermão que foi no livro de Tiago, que foi do verso 1 ao verso 4, porque nós veremos que tem uma relação aqui com os versos que nós veremos essa noite. Nos versos 2 até o verso 4 do capítulo 1, nós vimos que Tiago, que está escrevendo para os cristãos que estão aí na dispersão, que se encontram na dispersão, sobre eles terem por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E nós vimos que a vida do cristão é justamente marcada por diversas provações que vêm do Senhor. Nós vimos que essas provações, elas não são sem propósito, mas é Deus, na sua soberania, que faz os seus crentes, os seus filhos, passarem por provações, para que, uma vez que a fé deles é confirmada, isso venha produzir perseverança. E no verso 12 ao verso 15, nós vamos ver um pouco sobre isso, com outro tipo de abordagem. Nós vimos que Tiago, ele se inspira muitas vezes nos livros de sabedoria, e ele trabalha utilizando muito o recurso do paralelismo, que é falar a mesma verdade de forma diferente, né? Ele utiliza muitos paralelos. Vamos então ler do verso 12 ao verso 15 de Tiago, capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos, pela graça do Senhor, expor cada verso aqui, buscando em Deus a aplicação que vem do seu Santo Espírito aos nossos corações, para que nós venhamos a ser edificados e exortados pelo Senhor. Como foi dito aqui no início, nós vimos que existe um paralelo do verso 2 e o verso 12 na epístola de Tiago. Nós vimos que, enquanto Tiago utiliza a expressão tede por motivo de toda alegria nos primeiros versos da epístola, aqui ele vai utilizar a expressão bem-aventurado. Enquanto ele fala também, tanto no verso 2 como no verso 12, em passar por provações, em perseverança, lá ele fala em ser perfeito e íntegro como finalidade, e aqui ele vai falar com o propósito de receber a coroa da vida. Então nós vemos esses paralelos que são trabalhados nesses versos, tanto o verso 2 como o verso 12 aqui. E caminhando, nós perguntamos: quem é o bem-aventurado, esse homem bem-aventurado que suporta com perseverança a aprovação? Nós vemos que em diversas passagens da Bíblia, nós vemos isso lá no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre a bem-aventurança. Nos Salmos, Salmo 1, vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vemos ali também bem-aventurados, essa expressão no livro de Salmos. Vemos também em Provérbios e vemos nos profetas. E nas Escrituras, toda vez que nós vemos a expressão bem-aventurado ou bem-aventurança, nós temos que o homem bem-aventurado, a pessoa bem-aventurada, é aquela que encontra uma felicidade plena em Deus. E quando a gente fala do bem-aventurado, o bem-aventurado é aquele que, por ter a sua alegria plena em Deus, ele vai ser alegre, ele vai estar satisfeito em Deus, mesmo que ele venha passar fome, mesmo que ele tenha escassez,
mesmo que ele enfrente pobreza, mesmo que ele esteja enfrentando uma dor intensa, mesmo na doença, no sofrimento, na angústia, na tristeza, na perseguição, na morte, em qualquer tipo de circunstância que seja ruim, ele é bem-aventurado. Ele é um homem ou uma mulher que confia no Senhor, que tem a sua alegria ancorada em Deus e sabe que a satisfação plena só vem do Senhor. E sabe que essas coisas todas são coisas passageiras. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, verso 18, ele diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O apóstolo nos lembra que os sofrimentos que nós enfrentamos nessa terra são sofrimentos passageiros. E conectando com o que Tiago está trazendo para nós aqui, os sofrimentos, as provações, vêm da parte do Senhor. E tem um propósito, como nós vimos lá no primeiro sermão de Tiago, tem um propósito de nos aperfeiçoar, de nos tornar sem deficiência, sem falta alguma naquilo que envolve tanto as nossas questões emocionais e espiritual também. Nós temos então esse homem bem-aventurado, ele suporta perseverantemente todas as provações que vêm da parte do Senhor. E nós vimos que a perseverança que vai ser trabalhada aqui, também foi trabalhado nos versos anteriores, é uma perseverança que se demonstra não uma perseverança passiva. A perseverança cristã, como nós temos visto, é uma perseverança ativa. É uma perseverança que descansa, mas descansa no Senhor. É uma perseverança que, como nós vimos e nós vamos ver mais à frente, é uma perseverança que é comparada a um atleta olímpico que persevera nos Jogos Olímpicos. E o Senhor, por meio do Tiago, vai trazer justamente essa ilustração. Ele vai trazer aqui que o homem bem-aventurado, ele depois de suportar com perseverança as provações, depois de ter sido aprovado, ou seja, passar por essas provações e sair com êxito, ele vai dizer que esse homem bem-aventurado, ele vai receber a coroa da vida. E quando o Tiago traz aqui essa imagem da coroa da vida, irmãos, isso nos remete, Tiago está trazendo uma imagem aqui justamente dos Jogos Olímpicos. Não sei se os irmãos já leram sobre a história das Olimpíadas que nós temos hoje, uma história que remonta aí à Grécia Antiga. Os atletas das Olimpíadas, eles não recebiam medalhas de ouro, de prata ou de bronze, e nem qualquer tipo de algo que era mensurável como bem material. Aqueles que ganhavam as Olimpíadas, ou seja, os melhores atletas, aqueles que saíam vencedores, eles recebiam uma coroa de ramos de oliveira, que era uma coroa que simbolizava justamente honra, excelência atlética e a conexão com os deuses dos gregos. Esses ramos, inclusive, eram colhidos próximos aos templos que eram dedicados ao ídolo Zeus. Então nós temos que a coroa que Tiago está trabalhando aqui, que ele está utilizando, que nos aponta para algo inferior, que é justamente essa coroa, que era uma recompensa por parte das Olimpíadas, Tiago não traz aqui uma coroa semelhante. Ele traz uma coroa muito superior. Enquanto os atletas olímpicos, eles tinham uma recompensa das suas vitórias com uma coroa, que era uma coroa de ramos de oliveira, Tiago está falando que os cristãos, o homem bem-aventurado, depois de passar por provações, perseverar e ser aprovado por Deus, ele receberá uma coroa muito superior, uma coroa incorruptível, que é justamente aquilo que Tiago chama, e que nós vemos em outras passagens da Escritura, a coroa da vida. Interessante porque Tiago, quando ele fala isso, ele diz para nós que vamos receber da parte do Senhor. O Senhor que prometeu aos que o amam dar essa coroa da vida. E isso deve ser motivo para nós descansarmos o nosso coração, porque nós sabemos, como a palavra diz, que o Senhor, ele não é filho do homem para que minta, e nem mesmo, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
Veja, a promessa de dar a coroa da vida àqueles que passam por provações, perseveram e são aprovados, vem do Senhor. É Ele que faz essa promessa a nós, aqueles que são bem-aventurados. Isso é motivo de nós descansarmos o nosso coração. Nós sabemos que temos visto isso nas epístolas que nós já fomos expostos, principalmente na epístola de Romanos, que nós não podemos interpretar aqui no sentido de que nós vamos nos esforçar e aí o Senhor tem uma dívida de nos recompensar por causa dos nossos esforços. A epístola de Romanos joga qualquer tipo de esforço humano no chão, derruba qualquer tipo de ideia de mérito para receber algo da parte de Deus. Nós devemos entender aqui a vida como justamente uma corrida, Hebreus vai trabalhar isso também, uma corrida onde nós, os cristãos, somos provados por diversas vezes e somos chamados por Deus a perseverar ativamente, mas não uma perseverança que se apega na sua própria força. É lembrando que Paulo diz que é na fraqueza que sou forte. É uma perseverança que se apega no Senhor. É uma perseverança que sabe que é o nosso Deus que nos sustenta. É uma perseverança que sabe que, apesar de muitas vezes nós cairmos nesse caminho, é o Senhor que nos toma pela mão direita e nos levanta e nos coloca de volta no caminho da retidão. Nós não podemos interpretar essa carreira aqui trazendo a imagem das Olimpíadas, onde os homens se esforçam para conseguir a coroa do ramo de oliveira, da mesma forma nós, pelos nossos esforços, conseguindo a coroa da vida. Mas nós também não podemos incorrer no erro de achar que a vida cristã é uma vida que nós não devemos batalhar. Uma vida que nós colocamos na conta de Deus a nossa santidade e vivemos sem nos esforçar. Vivemos sem lutar contra o pecado e colocamos na conta do Senhor. O Senhor me prometeu, o Senhor irá me salvar. E vivemos uma vida totalmente passiva, totalmente indiferente, porque o Deus que nos salvou, o Deus que nos predestinou, o Deus que nos elegeu, aquele que predestina o fim, é também o Deus que predestina os meios de graça, os meios que Ele dá para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa edificação, para o nosso amadurecimento. É por isso que nós devemos entender sempre que a perseverança cristã, irmãos, é uma perseverança que é ativa e jamais passiva. Não venhamos a viver uma vida preguiçosa. Muito pelo contrário, em todos os momentos, em diversas partes das Escrituras, nós somos chamados a dar frutos. Nós somos chamados a dar razões da nossa fé. Nós somos chamados a uma imagem que demonstra que nós devemos correr e não ficar parado. Como foi citado aqui no Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. A ideia, a imagem aqui é um homem que está andando no caminho do Senhor. E ele não para, ele não se desvia, porque ele é bem-aventurado. Antes, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. E para nós aqui, deve ficar uma reflexão, porque a nossa vida, ela é marcada por diversas provações. Veja, o homem bem-aventurado não é aquele que não passa por provações. O homem bem-aventurado é aquele que passa por provações, mas que persevera e que é aprovado por Deus. Não venhamos a incorrer no erro de considerar que os filhos de Deus, os cristãos, eles não passam por sofrimento. A história demonstra o contrário. Os relatos bíblicos demonstram o contrário. Os filhos de Deus passam por muitas dificuldades, por muitos sofrimentos. Nós vemos isso na vida dos mártires, vimos isso na perseguição em Atos. Quando nós lemos a história da igreja, vimos como os cristãos sofreram violência física, torturas, morte. Mas nós passamos pelo sofrimento de modo totalmente distinto que os ímpios passam. Nós passamos por provações sabendo que não estamos sozinhos, sabendo que o Senhor Jesus Cristo estará conosco nas nossas aflições.
sabendo que é Ele que nos sustenta. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 24, ele vai trazer uma imagem semelhante que Tiago está trabalhando aqui. A imagem de um atleta. Ele vai dizer que não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Assim, irmãos, como numa Olimpíadas existe um início e um fim dos Jogos Olímpicos, assim também a vida do crente é marcada por início de provações e pelo fim das provações. E podemos dizer de modo ainda mais fundo, o início da nossa vida é marcado por provações, que vai se estender por todas as nossas vidas, mas existe um momento que nós teremos um gozo com Deus. Existe um momento em que não haverá mais sofrimentos, não seremos mais provados, já teremos sido aprovados definitivamente pelo Senhor e estaremos com Cristo, estaremos reinando com Ele. E o grande problema é que às vezes nós, ou podemos dizer as igrejas no geral, nós temos perdido de vista a recompensa que o Senhor prometeu a nós. Deus prometeu, como nós vimos aqui em diversas passagens, a coroa da vida. Mas as igrejas e nós mesmos no nosso dia a dia, a gente se esquece que existe algo muito superior daquilo que nós estamos recebendo de recompensa imediata. As igrejas têm se preocupado muito no crescimento numérico. Os pastores têm pregado aquilo que é agradável aos membros para não perder os membros. Afinal de contas, perder membros é perder números, e perder números é perder dízimo e oferta. A liderança da igreja tem se preocupado em não pregar fielmente a palavra de Deus, mas sim mostrar quão rica é a igreja. E nós temos púlpitos que não são marcados pela fidelidade da palavra, pela fidelidade da pregação do evangelho, mas sim púlpitos marcados por telões, púlpitos que somente os itens que ordenam o púlpito são muito caros. Telões LED, microfones de última geração. Nós vemos as igrejas aplicando o dinheiro, os recursos de dízimos e ofertas, mais em status do que na expansão do reino de Deus. Não se prega mais sobre pecado, não se prega mais sobre arrependimento, não se prega mais sobre uma vida de perseverança em Cristo, fazendo com que nós, os cristãos, venhamos a ter uma noção de quem nós somos, depravados, pecadores, não ensinando quem Deus é, para que nós venhamos a depositar a nossa confiança, a nossa esperança no Deus que tem nos chamado a trilhar uma carreira de fé. E no fim das contas, o que acontece são cristãos que estão presos a esse mundo. São cristãos que vivem na igreja para fazer networking. Afinal de contas, existem pessoas influentes na igreja. E o network é fazer a minha empresa crescer. São cristãos que não querem ouvir o verdadeiro evangelho. São cristãos que não estão com ouvidos abertos a ouvir a exortação que vem do púlpito da parte de Deus quando a palavra é pregada fielmente. E aí o que nós temos são pessoas que não têm um coração sendo alimentado pela palavra de Deus, numa esperança onde realmente espera no Senhor, ou vive uma vida não baseada nas coisas terrenas, mas sabendo que existe algo superior que aguarda por nós. Irmãos, quando a gente não tem dimensão, quando Tiago fala que Deus prometeu o homem bem-aventurado que perseverar e for aprovado a coroa da vida, a gente não tem dimensão do tamanho dessa recompensa e do custo dessa recompensa para nós.
Irmãos, quando nós olhamos para as nossas vidas, às vezes nós não estamos passando por um sofrimento imediato agora, mas a nossa vida é marcada de alguma forma, de algum grau, por sofrimento, por luto, por tristeza, por incredulidade, por aflições. E quando nós somos lembrados que a nossa vida, a vida humana, é marcada por diversas mazelas, aí sim nós temos a dimensão do que é receber essa coroa da vida ao final, depois da perseverança. Quando nós entendemos quem nós somos lembrados a isso, quando nós vamos lá em Apocalipse capítulo 21, quando Deus fala lá que eis o tabernáculo de Deus com os homens, quando ele diz que Deus habitará conosco, quando ele diz que nós seremos povo de Deus, quando ele diz que Deus mesmo estará conosco, não haverá mais uma rebelião, Deus irá governar sem a rebeldia, porque haverá um juízo e Deus salvará o seu povo e os ímpios serão lançados no lago do inferno. Quando o Senhor fala na sua palavra que Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, quando Ele diz que a morte já não existirá, quando Ele diz que luto, não haverá mais luto, quando Ele diz que não haverá nem pranto, não haverá mais dor, porque isso tudo passou. Isso são as primeiras coisas. E agora a eternidade preparada para aqueles que amam a Deus é só de gozo. Nós não olhamos para o jardim. O jardim é semente. Nós olhamos aquilo que é prometido e conquistado pelo triunfo da cruz de Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo trabalha em 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, nós não podemos perder de vista isso. A recompensa que é a coroa da vida. Nosso Deus diz que Ele dará de graça da fonte da água da vida a todo aquele que tem sede. Ele diz que o vencedor herdará essas coisas e Ele será o Deus deles. Mas nós não vemos isso ser pregado nas igrejas. Nós não vemos os cristãos serem estimulados a perseverarem numa vida de santidade em Deus, sabendo que o Senhor irá sustentá-los e todo o sofrimento, como o apóstolo Paulo falou, não há de se comparar com aquilo que há de se revelar nos filhos de Deus. E lá em Romanos 8 ele diz que há uma expectativa enorme e ardente da criação aguardando esse grande dia, esse grande evento. Mas nós não ouvimos isso. E nós mesmos, que muitas vezes estamos numa igreja saudável, estamos sendo expostos a conteúdos bíblicos, nós mesmos, no nosso dia a dia, também compartilhamos com essas pessoas esse erro. Porque vivemos querendo o nosso dinheiro, vivemos querendo a progressão da nossa carreira, vivemos querendo o bem da nossa família, coisas que não são ruins propriamente dito, mas coisas que não podem ofuscar aquilo que o Senhor tem prometido a nós, que não pode ofuscar o próprio Deus. Apocalipse diz que, verso 17 do capítulo 22, que uma vez que nós ouvimos aquilo que o Senhor tem prometido àqueles que perseverarem e vencerem e receberem a coroa da vida, não é indiferença. Ele diz, o Espírito é a noiva, dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Irmãos, não é indiferença. Quando nós lemos aqui sobre a coroa da vida que o Senhor tem prometido a nós, nós devemos dizer, Senhor, venha. Senhor, venha. É o Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja estão querendo antecipar a vinda do Senhor. Isso expressa, irmãos, expressões como venha, Senhor. Expressa cristãos que vivem sabendo que isso tudo aqui passará.
Quando nós não dizemos venha, Senhor, significa que o nosso coração está muito confortável nessa terra. Nós começamos a criar raízes aqui. Nós esquecemos até mesmo sobre morte e ressurreição. Nós vivemos muitas vezes como os ímpios. Falar de morte gera angústia em nossos corações, gera desespero em nossos corações. Por quê? Porque nós não estamos depositando a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos ansiando a vinda dele, ansiando receber de uma vez por todas essa coroa que é a coroa da vida, muito superior à coroa que os atletas olímpicos recebiam. Uma honra que não é uma honra passageira, uma glória que não é uma glória passageira, mas uma honra eterna, uma glória eterna dada pelo próprio Deus. E uma recompensa incorruptível, porque as coroas feitas de ramos de oliveiras já pereceram. Os atletas olímpicos que receberam medalhas de ouro, de prata e de bronze, eles não levarão isso após a sua morte. Mas o Senhor tem prometido a nós uma coroa que nos leva para a eternidade, que nos leva para uma comunhão plena com Ele. E que nós não venhamos, irmãos, nos esquecer disso. Não venhamos a diminuir, passar os olhos, coroa da vida, sem entender o custo, a morte do Filho de Deus, o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e diminuir a glória que tem sido preparada por Deus para aqueles que perseverarem. Isso nos leva a lembrar que nós devemos viver uma vida em santidade, porque em Apocalipse o Senhor fala que aqueles que perseverarem até o fim, os vencedores receberão a coroa da vida. Perseverança, novamente, em Cristo. Uma atividade confiando em Cristo, não em nós mesmos. E depois de expor isso, no verso 12, é interessante que Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós conseguimos imaginar a ideia de uma corrida. A vida humana é marcada por uma corrida, onde nós estamos batalhando, onde nós estamos correndo e sendo aprovado, perseverando e aprovado por Deus. E quando nós trabalhamos provação da parte de Deus, alguns podem erroneamente confundir provação com tentação. E aí, nos momentos de tentação, achar que vem da parte do Senhor. O Senhor está me tentando. Nessa corrida que nós temos na vida humana, para aqueles que perseverarem vão receber a coroa da vida, agora Tiago vem lembrar algo, porque a provação não pode ser confundida com tentação. E ele diz: ninguém, verso 13, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Existe uma diferença e uma distância aqui, irmãos, abismal. Nós não podemos achar que provação e tentação são coisas semelhantes, muito menos a mesma coisa. A tentação tem o objetivo de nos levar a pecar contra Deus. José foi tentado. Eva foi tentada por Satanás. Ele persuadiu Eva. Ele utilizou de mentira e persuasão, melhor dizendo, sedução, e enganou Eva para que ela comesse do fruto que o Senhor falou que não era para comer. Ela foi tentada e ela pecou. A aprovação tem um objetivo totalmente oposto. A aprovação tem um objetivo, irmãos, de aperfeiçoar os crentes. O objetivo é de nos aperfeiçoar para que nós venhamos a confiar mais em Deus. Nós vimos isso no primeiro sermão, que o apóstolo Pedro vai trabalhar as nossas provações e a nossa fé sendo provada como um ouro que é colocado numa fornalha, no fogo, e esse ouro, ele sai mais
reluzente, mais trabalhado, mais aperfeiçoado. Da mesma forma, a nossa fé é provada por Deus assim. Então, a aprovação tem o objetivo que nós venhamos a confiar em Deus e glorificar a Deus. A tentação tem o objetivo de nos fazer pecar contra Deus. José foi provado por Deus enquanto esteve no Egito. Nesse momento de provação tiveram tentações também. Mas na soberania de Deus, tudo que José passou no Egito por causa dos seus irmãos, nós vemos lá no final que isso redundou em salvação de muitas pessoas. Onde José vai afirmar que Deus é o único que consegue tirar o bem do mal. Ele consegue converter o mal em bem. Um Deus justo e santo consegue fazer isso. A aprovação é para nos santificar. A tentação é para nos derrubar. Nós não podemos perder de vista isso. A tentação vem para nos derrubar. A aprovação vem para nos aperfeiçoar, para nos santificar diante de Deus. Diante dessa verdade, nós devemos saber, então, que Deus, Ele é bom. Ele também é santo, 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 como o profeta Isaías fala a respeito de Deus. Sabendo que, por conta dos atributos de Deus, do ser de Deus, de quem Deus é impossível haver em Deus maldade. Tiago, ele não está preocupado aqui em afirmar a origem do mal, ou trabalhar a origem do mal. Tiago não está trazendo isso aqui. Tiago está preocupado em afirmar da onde o mal não vem. Ele está preocupado em dizer, veja, o mal não vem de Deus. A origem do pecado e a origem do mal não está em Deus. E não pode estar em Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Quando nós trabalhamos os atributos de Deus, nós temos lá que Deus é santo, que Deus é bom. Isso envolve o ser de Deus. Nós não podemos compreender que um Deus que é bom possa ser mal também, ou possa ser a fonte da maldade também. Deus nos livre de achar isso. O nosso Deus, ele é absolutamente santo para ser tentado. Ele também é absolutamente amoroso para tentar a outros. Nós não podemos esquecer disso. Devemos entender que a tentação não vem da parte do Senhor, jamais. A aprovação, sim. Deus nos prova em diversos momentos para que nós venhamos a ser aperfeiçoados, venhamos a perseverar e ser aprovado por Ele no final. Não podemos perder de vista isso. Novamente, Tiago está trabalhando a ideia de perseverança e de aprovação e de provação também. E Tiago continua. Porque se ele trabalha aqui que não é Deus que tenta, não é o Senhor que nos tenta, então, como nós somos tentados? E Tiago vai trabalhar isso. Ele diz, ao contrário, verso 14, ou seja, ao contrário de pensar que Deus é que nos tenta, ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Se nós olharmos mais atentamente esses versos, nós vamos ver que a ilustração aqui que Tiago está trabalhando é uma ilustração é uma ilustração até pesada. Hernandes Dias Lopes, quando ele vai comentar esse verso, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que a imagem que nós temos aqui é uma imagem de uma vida sendo gerada, de um bebê sendo gerado. Mas esse bebê é um bebê maldito. É um bebê chamado pecado. Nós vemos aqui que a imagem que nós temos aqui é que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, e essa cobiça, ela nos atrai. A ideia de sedução, de atração por meio do engano. Nós lembramos de Satanás, a serpente com Eva. Mas isso não ocorre somente lá. Nós vemos nas Sagradas Escrituras diversas vezes os homens sendo tentados por Satanás
e também sendo tentados pela própria cobiça. E essa cobiça, uma vez que ela atrai e ela seduz, então ela concebe. Veja, houve uma relação, depois dessa relação maldita, houve a concepção, depois da concepção é dado a luz ao pecado. E uma vez que ocorre o nascimento, veja, aquilo que é bom, a vida, a concepção, o nascimento, aqui, quando trabalha o pecado, é uma ideia totalmente oposta. A ideia é que esse pecado, quando nasce, não é o nascimento de uma vida que nós celebramos, mas é um nascimento que, uma vez consumado, ele gera morte. Irmãos, é justamente assim que acontece muitas vezes em nossas vidas. Quando nós vamos conversar com... Já tive, não a oportunidade, mas o privilégio de conversar com uma pessoa que, infelizmente, adulterou, infelizmente, traiu a sua esposa. E nós vemos essa imagem, e é justamente assim. O adultério não acontece no mesmo dia. O adultério, até ele ser consumado, antes disso acontecer, nós vemos que aquela pessoa, ela foi atraída. Aquela pessoa, ela foi seduzida. E aquilo que eram conversas, sem nenhum tipo de propósito aparente, aquilo vai se transformando em atração, aquilo vai se transformando em sedução, e nós vamos vendo aquela cobiça sendo alimentada. E o pecado sem freios crescendo dentro do pecador. Até ele ser consumado com adultério. E não é diferente com os outros pecados. A nossa mente, que Tiago está trabalhando aqui, não é Deus que está tentando. Somos nós mesmos. Somos tentados pela nossa própria cobiça. A cobiça já é um pecado. É a quebra do 10º mandamento. A cobiça já é um pecado. Isso demonstra o quão mal nós somos, o quão depravados nós somos, o quão enganoso é o nosso coração. Porque Cristo vai falar que do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Todo pecado que procede do coração procede do interior do homem. Os homens, irmãos, e aqui nós devemos já trazer algumas aplicações diante dessa verdade, porque nós não temos vigiado como devemos vigiar. Nós temos brincado com fogo. Nós temos confiado em nosso coração. Nós temos confiado em nossa mente. E nós brincamos, lá no interior nós brincamos. Nós vamos alimentando o pecado, vamos alimentando a nossa cobiça, até ver aonde vai. Nós pagamos para ver se isso vai ser consumado ou não. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina na oração do Pai Nosso, a nós pedirmos a Ele: Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A Escritura, em diversos momentos, irmãos, nos chama a vigiar. A Escritura, em diversos momentos, nos chama a fugir da imoralidade sexual, nos chama a fugir do pecado. A Escritura diz que aqueles que estão de pé por um momento, cuidado para que não caia. Não se ache forte porque você não caiu. Lembre-se da sua fraqueza. A queda, irmãos, ela bate a porta. Ela bate a nossa porta. Satanás anda ao nosso derredor, buscando oportunidade para nos estragar. E o que nós temos feito? O que nós temos pensado? Será que, sabedores de que do nosso coração procedem pecados, que dentro de nós
nós somos tentados pela nossa própria cobiça e pecamos contra o Senhor, somos tentados por Satanás, um adversário forte, um adversário que nós não podemos vencer sem Deus, sem Cristo. A armadura que Deus fala para nós usarmos é a armadura da fé. Não é a armadura de nós mesmos. Não é a armadura de bons livros. Não é a armadura de uma boa filosofia. É uma armadura que está na palavra do Senhor. A palavra de Deus. A fé. Irmãos, o nosso dia a dia tem demonstrado que nós temos diminuído o perigo da tentação. Aquilo que nós consumimos nas nossas redes sociais, aquilo que nós consumimos nos nossos streamings, aquilo que os nossos olhos estão vendo e a nossa mente está absorvendo e imagens estão sendo geradas dentro do nosso cérebro, em nossos pensamentos, demonstram que nós não temos levado a sério a nossa luta contra o pecado. Nós não temos levado a sério a nossa batalha contra Satanás. Nós achamos que vir dominicalmente à igreja, pela manhã, quando se pode vir pela manhã, à noite, quando se está à noite no culto, é suficiente para que nós venhamos a vencer as tentações. E o que acontece? Na terça-feira, na quarta-feira, logo depois de uma pregação, de nós dizermos amém, assim seja, Senhor. Na terça-feira, na quarta-feira, nós estamos de volta na mesma prática de pecado. Nós estamos consumindo imoralidade. Nós estamos no Instagram seguindo pessoas que se exibem, pessoas que nos levam a pecar. E nós continuamos alimentando esse pecado. Em Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer que em nossos pensamentos deve estar tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, seja e louvor, seja isso a ocupar o nosso pensamento. Agora, como nós vamos pensar aquilo que a palavra de Deus diz que nós vamos pensar, como nós vamos pensar sobre tudo que é respeitável se a gente consome imoralidade? Como nós vamos pensar naquilo que é justo se nós estamos sendo nutridos por injustiças? O nosso padrão de justiça, que é a palavra de Deus, não tem sido mais a palavra de Deus, mas tem sido os padrões morais sendo colocados pelos homens. Como nós vamos pensar naquilo que é puro, se dentro dos nossos pensamentos nós nutrimos toda sorte de impureza? Como nós vamos pensar naquilo que é amável, se nós estamos odiando? Se os nossos pensamentos é pensando mal sobre o próximo? É falando mal do próximo? Será que aquilo que nós temos consumido tem sido motivo de louvor a Deus? Nós temos que ter cuidado, irmãos. Às vezes nós estamos pegando uma verdade e não aplicando corretamente. Nós temos consumido de tudo para reter o que é bom. E aí isso justifica a nossa permanência naquilo que tem nos levado a pecar, porque afinal de contas nós confiamos no nosso crivo e achamos que nós podemos reter o que é bom, consumindo somente o que é mal. Não é à toa que na igreja, a igreja de Cristo tem sido marcada por muitas imoralidades. O livro Com Toda Pureza vai trabalhar estatísticas que são alarmantes. Estatísticas que demonstram cristãos que consomem pornografia, pastores que consomem pornografia, casos próximos de pastores que foram flagrados nesse pecado. Um pecado, irmãos, que não tem sido trabalhado na igreja. Infelizmente, muitos cristãos saem do domingo
e consomem toda a sorte de perversidade que existe nesses sites. Pedofilia, abusos, violência, toda a sorte de perversão. Muitos de nossos irmãos estão presos nesse pecado. Não conseguem se libertar. O Senhor tem dado os meios de graça a nós. O Senhor tem dado a sua palavra. O Senhor tem dado a comunhão. O Senhor tem dado a oração. Nós queremos ser libertados, mas não mudamos a nossa prática. Nós fazemos a mesma coisa querendo resultados diferentes. Outro ponto, irmãos, que nós devemos nos atentar, que foi o que o irmão Jael leu aqui no Salmo 51, nós devemos ter cuidado com o pecado não confessado a Deus. O pecado, nós vimos aqui que uma vez que ele é consumado, que ele nasce e ele é consumado, ele gera a morte. E aqui nós podemos entender a morte no sentido tanto morte espiritual e morte física, porque o salário do pecado é a morte. Se nós morremos fisicamente é porque Adão pecou e nós também pecamos. Mas também nós podemos entender numa morte espiritual. E também numa segunda morte, que é a morte eterna, para aqueles que não estão em Cristo. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 11, no parágrafo 5º, ele vai dizer que, por algum momento, nós, aqueles que foram justificados por Deus, podem, por conta da prática de pecados, ter a sua comunhão afetada com Deus. Lá a Confissão de Fé diz que Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados, embora eles nunca poderão decair do estado de justificação. Poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto. Por algum momento, irmãos, nós podemos, por causa dos nossos pecados contumazes, pecados que não estão sendo confessados, não estão gerando arrependimento, nós podemos ser, de algum modo, privados da luz do rosto do Senhor. Davi experimentou isso. Davi falou que quando ele não confessou, enquanto ele não confessou o pecado, o que aconteceu? Parece que seus ossos ressecaram, parece que suas entranhas estavam morrendo pela falta da confissão de pecado. A nossa vida, irmãos, deve ser marcada por contrição. É por isso que nós temos um momento de contrição, um momento de confissão de pecado. O culto a Deus, que demonstra esse diálogo onde nós falamos com Deus, cantamos a Deus, pedimos perdão a Ele, ouvimos a palavra porque Ele fala conosco, isso deve de alguma forma ser replicado em nossas vidas. Uma vida que fala com Deus, uma vida que busca ter comunhão com o Senhor, que louva a Deus com a nossa própria vida. Como nós vimos em Romanos, nós somos como sacrifícios vivos a Deus. Aroma suave ao Senhor. Nós não podemos perder de vista isso, irmãos. Mas em algum momento nós, por causa do pecado, podemos fazer como Adão, não confessar, mas nos esconder de Deus. Se hoje nós estamos fazendo isso, se nós não estamos buscando o Senhor para confessar os nossos pecados e temos caído no erro de achar que nós podemos nos esconder de Deus atrás de uma árvore, ou achar que podemos pegar uma embarcação e fugir de Deus, como Jonas achou que pudesse, o pecado é tolo. Nós vimos isso, o irmão Vitor pregou isso. O pecado nos emburrece, porque nós sabemos que Deus é onisciente. Nós sabemos que por mais alto que nós venhamos a tentar chegar, lá Deus está. No mais profundo abismo que nós podemos tentar alcançar, lá também o Senhor está. Mas mesmo assim nós tentamos nos esconder de Deus. É por isso que o pecado, ele nos emburrece. Porque sabedores disso, o que nós fazemos, nós não confessamos pecado. Nós buscamos nos afastar de Deus, buscamos confiar no nosso próprio braço, e quando eu melhorar, quando eu estiver santo, sem Deus, longe dele, eu volto a ter comunhão com Deus. Eu volto a ter comunhão com a igreja.
Tem um problema aí nesse ciclo. Porque se o Espírito Santo produz em nós o genuíno arrependimento, como nós podemos nos arrepender estando longe de Deus? Se é em Deus que nós temos a esperança do perdão, se é a Deus que nós confessamos os nossos pecados, como podemos ser justificados dos nossos pecados, ou como podemos ser perdoados se nós não pedimos perdão a Deus? Isso tem nos consumido, irmãos. Tem consumido a nossa relação com Deus. Nós temos visto aqui os 10 mandamentos. Nós temos visto que todo homem ele é totalmente indesculpável diante de Deus, e nós que estamos em Cristo praticamos aqueles pecados. Todos os dias. Nós temos ídolos no nosso coração. Nós fazemos imagens ou adoramos a Deus muitas vezes pelo modo que Ele não prescreveu. Nós tomamos o nome de Deus em vão. Nós muitas vezes fazemos chocarrice com aquilo que é a revelação de Deus. Nós quebramos o 3º mandamento. Nós não temos guardado o dia do Senhor, não temos santificado como se deve. Às vezes, exteriormente, sim, não consumimos, não estamos no mercado, estamos na igreja, mas os nossos pensamentos não é um pensamento daqueles que estão santificando o dia. Os 10 mandamentos mostram quão pecadores nós somos. Isso nos deve levar para Cristo. Nos deve levar aos pés de Cristo. A imagem do súdito que, quando erra, se prostra aos pés do rei e clama o perdão. E nós temos visto que o Senhor ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Não venhamos a perder de vista isso, irmãos. Que possamos lembrar de toda a verdade que vimos aqui, lembrar de quem é o homem bem-aventurado e pedir ao Senhor para que nós venhamos a experimentar a bem-aventurança, que venhamos a ser esse homem bem-aventurado, que venhamos a relembrar que existe uma coroa, que é a coroa da vida que está sido reservada para aqueles que vencerem essa corrida, mas não os que vencem no seu próprio mérito, porque é impossível, mas aqueles que vencem em Cristo Jesus, aqueles que amam e guardam os mandamentos do Senhor, que venhamos lembrar que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, por nós mesmos e também por Satanás, que venhamos nessa semana a lutar contra o pecado, sabendo que de forma muito sutil nós temos sido seduzidos por Satanás e pelo pecado. Não venhamos nos esquecer também que, uma vez que esse pecado ele é consumado, ele gera morte. Gera uma morte que pode ser temporária, digamos assim, se assim a gente pode dizer, no sentido da nossa comunhão afetada com Deus, espiritualmente, mas gera ainda mais, pode gerar uma morte eterna. Porque aqueles que não se arrependem demonstram que não têm o fruto da fé genuína. Que nós venhamos a ser como aqueles que foram achados por Deus, justificados. E Tiago vai trabalhar muito isso. A fé que é uma fé genuína, que demonstra a justificação feita por parte de Deus, é uma fé que dá frutos. É uma fé que é demonstrada por meio de obras. Que nós possamos descansar no Senhor, possamos nos arrepender dos nossos pecados, possamos pedir a Ele que Ele nos livre dos pecados que nós temos praticado e que tem afetado a nossa comunhão com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra.